E aí, exploradores do Brasil, Fê aqui com vocês para desvendar um dos maiores enigmas do sul do país. Será que vale a pena morar em Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, e por que tantas pessoas estão mudando para a cidade? Será que na cidade tem segurança, educação, emprego, salários e muito mais? Tudo isso você vai saber agora no canal Explora Brasil. Eu sou o Fê e vamos analisar a fundo Joinville. Vamos começar com um dado que te faz perguntar: o que tem Joinville que atrai tanta gente para suas ruas e bairros? Segundo o censo de 2022 do IBGE, a população de Joinville saltou de 515 mil pessoas para 600 mil pessoas. Pensa nisso, é um crescimento impressionante de quase 20% em pouco mais de uma década desde 2010. A média das cidades brasileiras são de 20 mil habitantes. Joinville, em 12 anos, recebeu praticamente 5 cidades. É como se a cidade estivesse sempre com as portas abertas, recebendo novos moradores de diversas partes do Brasil em busca de oportunidade e qualidade de vida. Uma cidade que recebe mais de 100 mil novos moradores em pouco tempo mostra que algo está atraindo tanta gente, mas ao mesmo tempo gerando problemas na cidade. Olha só isso que eu vou mostrar para você. Joinville é uma cidade com orçamento no último relatório, e o mais interessante é que uma grande parte disso vem da arrecadação própria, com mais de 1 bilhão de IPTU e ISS. Isso mostra uma cidade com forte autonomia financeira, menos dependente de repasses federais, mas ainda com um repasse estadual de quase 1 bilhão de reais. Mas uma coisa pode impactar futuramente nos empregos, salários que já vamos ver, e que no último ano Joinville fechou o orçamento no vermelho em mais de 100 milhões de reais, diferentes dos últimos 9 anos. Mas e o emprego? Como anda? Tem emprego na cidade? Agora vamos para o que interessa para quem pensa em se mudar: o mercado de trabalho. A taxa de ocupação em Joinville alcançou quase 46% no último levantamento, um número que está quase 10% abaixo da média nacional. Apesar disso, no último levantamento a prefeitura, do total de gastos na cidade, quase 57% foi gasto em pessoal e encargos sociais, ultrapassando mais de 2 bilhões. Isso demonstra que a prefeitura tem uma máquina pública que gasta muito em salários e repasses sociais, e isso pode atrapalhar investimento em outros setores. Antes de analisar os salários na cidade e a segurança, vamos olhar para um ponto importante: a saúde na cidade. Como sempre falo, uma forma indireta de saber se a cidade tem uma capacidade mínima de investir na saúde da população é através das UBSs, ou os famosos postinhos de saúde. A UBS é a porta de entrada para o SUS através do médico da saúde da família, e é ali onde você faz todo o seu acompanhamento. No levantamento atual, a cidade conta com 56 UBS. Por resolução, existem 2 tipos de postinhos: o com saúde da família e sem o saúde da família. Sem o saúde da família, uma UBS deve atender no máximo 18 mil habitantes, e nesse cenário precisaria de 37 UBSs, então teria 19 UBSs a mais. No caso de postinhos com saúde da família, deve atender no máximo 12 mil habitantes, e Joinville teria uma UBS de saldo positivo. Toda a cidade é uma mistura dos 2 tipos. Muito provavelmente Joinville já deve estar operando no limite mínimo. E uma cidade que não investe em postinho de saúde acaba vendo a saúde da população piorar, aumentando filas em hospitais, mais dependências de remédios, entre outras coisas. Outra coisa que vale destacar é que os dados não mostram se as UBSs têm médicos, remédios, fila de espera. Esse tipo de informação só a prefeitura pode dizer. O que posso dizer é que no último levantamento enviado, a prefeitura gastou quase 1 bilhão em saúde e saneamento, 26% de todo o gasto na cidade. E como está a qualidade de vida na cidade através de serviços básicos? Será que anda bem? Vamos olhar de pertinho. Continuando no saneamento, os números são um misto de conquistas animadoras e desafios persistentes. Dados do censo de 2022 do IBGE revelam que impressionantes
96% das residências têm acesso à água encanada, uma cobertura quase universal que garante um serviço básico de excelência. E a coleta de lixo é quase perfeita, atingindo incríveis 99,93% das moradias. Isso é fantástico, mostra um serviço urbano eficiente e fundamental para a saúde pública e a qualidade ambiental da cidade. Mas aí vem algo interessante. A cobertura de esgoto encanado, apesar de boa para os padrões brasileiros, ainda tem um caminho a percorrer, atingindo 78% das moradias. Isso significa que 22% da cidade sem esgoto encanado. É uma lacuna significativa que não pode ser ignorada. Será que essa diferença impacta diretamente a qualidade das águas dos rios locais, o meio ambiente de Joinville ou até mesmo a saúde das comunidades não atendidas, aumentando a incidência de certas doenças? A resposta pode estar na sua experiência ou na de quem já vive por lá, e é um ponto crucial para entender o panorama completo da infraestrutura. E historicamente o estado de Santa Catarina tem dificuldade de cumprir metas do marco do saneamento. Mas e os salários, será que são bons? Vamos dar uma olhada. Quando falamos em salários, aqui é algo curioso para a maior cidade de Santa Catarina, principalmente em relação a Florianópolis, cidade que já analisei no canal. No último levantamento, Joinville tinha um salário médio de R$ 3.448, quase R$ 100 abaixo da média nacional. Os dados do último levantamento de 2022 nos mostram que o salário médio em Joinville é ligeiramente inferior à média brasileira em quase 3%. Uma diferença que pode parecer pequena à primeira vista, sim, mas que gera uma grande e crucial questão para quem está pensando em estabelecer por lá. Será que o custo de vida em Joinville é tão vantajoso com moradia e serviços mais acessíveis que compensa essa leve diferença na remuneração? Ou será que o poder de compra por lá é um desafio para quem busca não só a estabilidade financeira, mas também uma vida confortável? Essa é uma matemática que só cada um pode fazer, mas dados nos dão as ferramentas dessa análise. E Joinville na mesma época era a 15ª cidade com melhor salário médio no estado de Santa Catarina, o que é um pouco preocupante não só para o estado de Santa Catarina, mas também para os padrões brasileiros. Mas e educação, segurança? Será que vale a pena na cidade? Vamos ver. Investir em educação é sem dúvida investir no futuro de uma cidade e de sua população. E Joinville parece levar isso muito a sério, destinando mais de 986 milhões em educação e cultura em 2023, representando 27% dos gastos totais. Mas será que esse investimento falam por si só quando o assunto é qualidade? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, nos dá uma boa ideia do desempenho nas escolas. No ensino fundamental inicial da 1ª à 5ª série, a nota da rede pública municipal foi de 6,9 em 2023, superando com folga a média nacional de 5,7. Um excelente resultado que demonstra o compromisso com a base do aprendizado. No ensino fundamental final da 6ª à 9ª série, a nota foi de 5,7, também acima da média brasileira de 4,7. E no ensino médio, a rede pública de Joinville alcançou a média nacional de 4,1, mantendo-se em um patamar competitivo. Esses números mostram um sistema educacional sólido e promissor. E aqui uma dica para você. Sempre que quiser saber sobre uma cidade, coloque na busca Explora Brasil mais o nome da cidade. Se não tiver, deixe nos comentários qual cidade quer que eu analise. Mas vamos ver como anda a segurança na cidade e como está o investimento. E a segurança? Essa é uma dúvida das maiores e mais importantes preocupações de quem pensa em mudar de cidade, não é? No último levantamento realizado pelo IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de homicídio estimada em Joinville foi de 9,9 por 100 mil habitantes. Agora, prepare-se para a comparação que te fará respirar aliviado. A taxa de homicídios estimada para o Brasil no mesmo período foi de 23.
Isso posiciona Joinville como uma cidade significativamente mais segura que a média nacional. Em termos de homicídios, é um alívio enorme para quem busca a tranquilidade. Além disso, os gastos com segurança pública em 2023 foram de mais de 55 milhões, mostrando um investimento contínuo e expressivo nessa área para manter a ordem e proteger os cidadãos. Diante de tantos dados robustos e aprofundados, será que vale realmente a pena? Eu acredito que sim, vale a pena sim morar em Joinville, porque para muitas pessoas que buscam qualidade de vida no Brasil, a cidade oferece uma economia ativa e com uma boa arrecadação própria, investimentos significativos e crescentes em saúde, educação e uma infraestrutura de saneamento que, apesar de ter pontos a melhorar na cobertura de esgoto, é bastante avançada em água e coleta de lixo. E o mais importante para muitos, a segurança com taxas de homicídios bem abaixo da média nacional, o que é um enorme diferencial. Por outro lado, como vimos, taxa de emprego, salário e saúde pode ser uma preocupação e você precisa pesquisar bem na sua área. Você moraria em Joinville? Me diga nos comentários e veja essa playlist aqui do lado que eu fiz para vocês com várias cidades que eu já analisei no canal.